Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas agora à noite vai ser segundo o relato de Mateus 2, pela manhã foi o relato de Lucas 2, agora o Mateus capítulo 2, nós vamos ler dos versos 1 ao 12. Hoje temos a alegria de ter conosco, uma imensa alegria de ter conosco as crianças que estarão juntos nessa adoração, né? Então, vez por outra, você vai ver aí uma traquinagem ou outra, né, Miguel? Faz parte, né? Faz parte desse processo. A gente se alegra muito com a presença de vocês, estando aqui conosco, maravilha. Louvado seja o Senhor pela vida das nossas crianças. Mateus capítulo 2, você pode acompanhar aí na tela. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra do Senhor, com reverência no coração, no entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de alegria, de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os tesouros e lhes deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por um outro caminho. Vamos orar. Ah, Pai Santo, como é bom a gente ter registrado esses relatos, que tanto relatou Marcos, Lucas, Mateus, o teu nascimento, Pai Santo. Como é bom a gente ver que o propósito, o plano do nosso querido Deus Pai, enviar o teu Filho, o amado Jesus, foi um plano maravilhoso, que contou com diversos sinais miraculosos, a começar pela concepção de Maria, o nascimento, todo esse processo é um verdadeiro milagre, vários milagres acontecendo. Tudo isso para mostrar que o Senhor se fez carne e habitou entre nós, e que isso não foi um mero assunto, não foi uma coisa informal que aconteceu, não. Isso foi o assunto mais importante da história da humanidade. Agora, Pai, que o Senhor nos ensine nesta noite, para que possamos sairmos daqui com nossos corações jubilosos, com o mesmo júbilo que esses magos também tiveram ao encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoa a tua igreja, abençoa cada família aqui representada, em nome de Cristo, o verdadeiro Natal que nós oramos e agradecemos. Amém. Pode se assentar, queridos. Queridos, o Natal, essa festa linda e maravilhosa, falei pela manhã que
tem sido desvirtuado, e todo ano a gente sempre bate nessa tecla, porque esse desvirtuamento do Natal, ele é ruim para todos nós. Então, eu lembrei pela manhã que as pessoas hoje em dia, elas comentam umas com as outras, quando chega essa época do ano, e elas falam, boas festas para você. Que boas festas que nada. Feliz Natal, que o Natal possa ser sempre lembrado como aquilo que ele é, o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o nascimento, a encarnação de Deus foi, queridos, precedida por diversos sinais. E o próprio nascimento de Jesus vai ser cheio de sinais miraculosos. E esse é um dos assuntos maravilhosos. Essas pessoas que vieram de tão longe para conhecer Jesus. E a gente então pode começar a se perguntar, né? Quem eram os 3 reis magos? Quem eram os 3 reis magos que a gente tanto vê nas histórias? Quem eram os 3 reis magos que a gente tanto vê nos presépios, que a gente conhece a história, e principalmente o que a história dos 3 reis magos tem para nós? Primeiro a gente precisa compreender que os 3 reis magos não eram 3, não eram reis e não eram magos. Para começo de conversa, né? A Bíblia não diz que eram 3. A gente acha que eram 3 por conta dos 3 presentes. Mas não tem como a gente bater o martelo em relação a isso. Possivelmente era mais de 3, a ponto de Jerusalém ficar atordoada com a chegada deles. Não eram reis, porque dificilmente esses reis, se fossem reis, sairiam dos seus reinos, deixariam os seus reinos para uma longa viagem como essa que eles fizeram. E reis, se fossem reis, eles iriam com uma comitiva, com soldados, com um pequeno exército. Nada disso aconteceu. Não tinha um exército acompanhando. E magos, porque a palavra mago, ela tem vários significados, né? A gente, quando lê a palavra mago, pensa que eles eram 3 mágicos. Seriam, né, mágicos que praticavam artes mágicas e que pela sua magia encontraram uma estrela. E essa estrela os guiou até Jesus. Não, queridos, a palavra mago aqui, ela pode ser substituída tranquilamente por sábios, pessoas entendidas, que era o que nós poderíamos chamar hoje de astrônomos, pessoas que não é fácil você estudar a estrela, não. É fácil você jogar umas cartas lá e dizer que vai ser o futuro e enganar o povo, mas você estudar astronomia é muito cálculo, e desde os tempos antigos, que há muitas pessoas que faziam isso, elas estudavam ali a região. Mas, independente do nome mago, deles não serem reis, e nem serem necessariamente 3, nós estamos aqui diante de uma das melhores histórias que mostram o Natal como uma jornada de fé. Essas pessoas, queridos, elas nos ensinam muitas coisas. E depois de pesquisar no texto bíblico, de mergulhar no texto de Mateus 2, eu compreendi algo nesse texto. Eu percebi uma associação muito interessante com a história dos sábios do Oriente, desses magos do Oriente, com aquilo que é a questão central da nossa relação com Deus, com aquilo que o próprio Deus nos disse, nos convidou, como sendo a prioridade de cada pessoa que se aproxima de Deus, tem que ter isso que eu vou dizer, como primordial na sua vida, e eu percebi isso na história, na vida dos magos do Oriente. É o quê? É o primeiro mandamento do Senhor. O primeiro mandamento do Senhor, ele vai dizer o quê? Vamos ler juntos? Ame o Senhor Nós vamos perceber como esses magos do Oriente cumpriram cada um desses pré-requisitos. Amar ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. Para seguirmos na ordem cronológica dos eventos, e como Cristo não listou
esses pré-requisitos de uma ordem, né? Então, tanto faz começarmos a amar a Deus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, ou o inverso, não é uma ordem. Então, para seguir a ordem cronológica, nós vamos ver que primeiro esses magos do Oriente, eles mostraram pelas suas ações que eles amaram a Deus de todas as suas forças. Sabe por quê? Olha o versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Meus irmãos, amar a Deus com todas as forças refere-se a você colocar diante de Deus toda a sua energia, todo o seu vigor, todo o seu esforço. Amar a Deus sobre todas as forças enfatiza a necessidade de um compromisso ativo e diligente no serviço de Deus, usando tudo que você tem à sua disposição, usando todas as suas capacidades. Foi isso que eles fizeram. Meus irmãos, esses magos, sábios do Oriente, eles vieram de muito longe. Naquela época, na Judéia, na época de Jesus, que no segundo século vai tornar-se o nome de Palestina. Quando falava a palavra Oriente, não é Japão nem China. Eles não vieram do Japão. Oriente naquela época era ligado à Pérsia ou à Babilônia, mais comum na Pérsia. Então, mais provável é que esses sábios do Oriente, eles vieram da Pérsia. E meus queridos, é uma viagem, segundo aí os historiadores e pelas estradas da época, uma viagem de quase 2.000 km, 2.000 quilômetros. Nós vimos pela manhã que José com Maria saiu de Nazaré para Belém, 150 quilômetros, já foi difícil. Imagine agora esses magos do Oriente, meus queridos, fizeram uma viagem muito difícil. Fizeram, meus irmãos, uma viagem muito sofrível, mas eles colocaram, meus irmãos, se colocaram à disposição do Senhor. Então eles, magos vindo do Oriente, chegaram a Jerusalém. Não foi assim, certo, chegaram os magos do Oriente. Não, a viagem, queridos, demorou muito tempo, possivelmente meses. Eles colocaram recursos à disposição, eles colocaram tempo à disposição, eles colocaram coragem à disposição, eles colocaram, meus irmãos, nessa jornada de fé, tudo que estava à disposição dele, porque eles sabiam que em Jesus, como está em Colossenses 2,3, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então eles amaram a Deus com todas as suas forças. E isso a gente vai perceber de uma maneira significativa, porque não foi fácil chegar. Primeiro eles chegaram em Jerusalém. Eles não chegaram em Belém. Eles chegaram em Jerusalém porque a estrela, vou explicar daqui a pouco, a estrela quando surge, ela surge e os guia até Jerusalém. Por que Jerusalém? Era a capital de Israel, era em Jerusalém que estava o templo do Senhor, era em Jerusalém que estavam os entendidos do Senhor, que estavam os escribas, estavam os fariseus, era em Jerusalém, o centro da fé do judaísmo era em Jerusalém. Então em Jerusalém, eles são informados pelos escribas que o Cristo haveria de nascer em Belém. A estrela some, e só depois da informação que é passada, eles vão para Belém, e a estrela aparece de novo em Belém, os guia até Jesus Cristo. Então, meus irmãos, quando a gente olha para esses sábios do Oriente, o que isso pode nos ensinar nos dias de hoje? Primeiro, quando Deus fala, meus irmãos, para amar a Deus de toda a nossa força, é porque a gente precisa compreender que ou Deus, Ele é o maior tesouro nosso, ou Ele é o maior bem, ou a gente realmente não vai adorar a Deus como deve. Não é à toa que ainda no tempo de hoje, a gente vê as pessoas com uma espécie de preguiça generalizada. As pessoas não têm mais ânimo, sequer muitas vezes para vir para um culto que fica a poucos quilômetros de casa.
enquanto os magos sábios do Oriente saem a quase 2.000 km. Imagine, meus irmãos, andar nesse período aí, o transporte possivelmente, ou era camelo, ou era jumento, por ser na Pérsia, mais provável ser aí camelo. E eles chegam para lá, depois de uma viagem muito longa, cansativa, tendo que parar, e vamos continuando, porque nós temos uma jornada, nós temos um alvo, nós temos um compromisso. Olhando para a nossa vida também, queridos, nós também estamos diante de uma jornada de fé. Nós estamos em um processo de santificação, e às vezes a gente não coloca a nossa capacidade física, nós não colocamos o nosso vigor físico. Os magos nos ensinam, meus irmãos, a nos dedicarmos no serviço ativo e dedicado ao Senhor. Hoje na nossa igreja, nós temos a alegria de ter várias pessoas da maturidade atuando, trabalhando. Vimos aqui o grupo vocal da maturidade. Nós temos pessoas da maturidade atuando na diretoria, líderes de ministérios, na diaconia. Essas pessoas poderiam muito bem dizer: não, eu já servi, agora diga para a turma de 20 anos para servir também. Por que essas pessoas não dizem isso? Porque elas compreendem que devemos amar a Deus de toda a nossa força. Meus irmãos, nesse Natal, vamos deixar essa preguiça de servir a Deus de lado. É preguiça para não ler a Bíblia, é preguiça para não cultuar a Deus, é preguiça para não servir ao Senhor, é preguiça para não evangelizar, é preguiça. Meus queridos, precisamos compreender que à luz do Evangelho, eu preciso amar a Deus de uma maneira intensa, inclusive colocando a minha capacidade, o meu vigor. E se você, meu querido, está num tempo em que você pode fazer isso mais, aproveite, porque virá a noite quando ninguém poderá trabalhar. Haverá noite quando você vai querer adorar a Deus toda a sua força, mas a sua força já não vai ser mais como antes. Se você deixar para adorar a Deus, servir a Deus, em um tempo futuro, pode ser que você não tenha mais aquela força, e aí você vai dizer: ah, Senhor, como eu queria te servir, como eu queria ir lá para aquela congregação, participar daquela atividade, ah, Senhor, como eu queria ser útil nesse ou naquele aspecto, ah, Senhor, mas eu não posso, Senhor, eu tenho tendinite, artrite, aí, Senhor, continue, eu tenho também, dor de dentro, pedal no rim, então, Senhor, aí o Senhor vai dizer: eu entendo, você deixou para servir já, sabe, já com o pé na Nova Jerusalém. Meu amigo, então, meus irmãos, precisamos compreender que os sábios do Oriente, eles colocaram o tempo, sim ou não? Colocaram o tempo, muito tempo envolvido nisso. Colocaram o dinheiro, sim ou não? Muito dinheiro, não é fácil. Meus irmãos, uma viagem dessa não tem suprimentos que dê conta. Tem que comprar na estrada, tem que levar prata, tem que levar pedras para comprar no meio do caminho. Eles colocaram a sua vida em risco. Assaltantes, malandragem existe desde que mundo é mundo, então sempre tinha assaltantes naquela época. Lembra da parábola do bom samaritano? Então, precisamos, meus irmãos, colocar tempo, dinheiro, dons, talentos, determinação em cultuar ao Senhor. Preste atenção, queridos, o Natal significa que não há nada nem ninguém mais importante para você do que o Senhor, o Deus que lhe dá a vida, que lhe dá a salvação, que lhe dá a vida eterna. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Por isso que Jesus Cristo vai dizer que quem ama mais ao seu pai ou à sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Porque há uma idolatria quando eu coloco uma outra pessoa, alguém, diante de Deus. E a gente vê, meus irmãos, quanta coisa Deus tem feito no mundo.
E quantas pessoas, quantos cristãos não estão participando do que Deus está fazendo no mundo? Quantos projetos nós batistas estamos fazendo? Deus permitir, teremos agora, e Carlinha, a alegria de visitar o Vila Minha Pátria, que recebe refugiados afegãos, recebeu refugiados sírios, tudo com o recurso do povo batista. Esse povo chega no interior de São Paulo, vai para um sítio que era uma pousada que um irmão batista aprontou, trabalhou. Esse irmão batista, meus irmãos, fez a pousada, trabalhou para ser uma hospedagem para turismo rural, essa pegada mais rural. O que é que ele fez? Vendo a necessidade, ele entregou, não doou a propriedade, mas entregou para usufruto de missões mundiais, ou nacionais, disse, vão, está aqui, olha, eu entrego esse meu recurso, eu entrego esse meu patrimônio para que vocês façam, para que façamos a obra do Senhor. Uma pessoa que faz isso, compreendeu o que era amar ao Senhor de toda a sua força. Ela podia dizer, não, que nada, eu vou ganhar mais dinheiro, mais e mais e mais e mais e mais e mais. E aí Cristo vai dizer, meu querido, o que você tem acumulado, para quem será? Não coloque, não invista tesouro, onde a traça e a ferrugem corrói, mas invista tesouros nos céus. Mas em segundo lugar, queridos, nós vamos perceber que esses sábios do Oriente, além deles se colocarem com toda a sua força, foram, inclusive chegando lá, o rei Herodes, um rei bastante cruel. O rei Herodes, meus irmãos, é um rei que fez muitos benefícios, mas nós vamos ver que esses homens, eles colocaram a vida dele em risco, mas eles foram com toda a sua força. Mas em segundo lugar, queridos, nós vamos perceber que esses sábios do Oriente, eles também provaram pelas suas vidas, pela sua prática, que eles amaram a Deus com todo o seu entendimento. Eles chegaram em Jerusalém, depois de uma longa jornada, e eles perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. Meus queridos, amar a Deus de todo entendimento aponta para o nosso intelecto, aponta para a nossa capacidade de raciocínio, de compreender as coisas. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, meus irmãos, destaca essa ênfase de compreendermos, de sabermos quem Jesus é. Esses sábios do Oriente, nós não sabemos como, nem quando, mas eles tiveram acesso às profecias bíblicas do Antigo Testamento. Eles estavam aguardando o Messias. Em algum momento, em algum lugar, em algum episódio, eles tiveram contato com as profecias messiânicas de Isaías, de Miqueias. Eles tiveram contato com as profecias messiânicas do Pentateuco, dos Salmos, e eles aguardavam. Como é que eles aguardavam? Pesquisando. Eles queriam compreender mais. Eles queriam conhecer mais. E aí, meus irmãos, eles se debruçaram e se dedicaram naquilo que eles sabiam. O que é que eles sabiam? Eles eram sábios que estudavam as estrelas. Eles eram cientistas de ponta da época. Se fosse hoje, meus irmãos, as pessoas seriam professores catedráticos de universidades, com várias publicações, pessoas renomadas no seu tempo. Isso mostra, meus irmãos, que servir a Deus não é uma coisa apenas de uma fé subjetiva. Eu preciso colocar, irmã Eduarda, a minha razão. Eu preciso conhecer mais sobre Jesus. Eu preciso conhecer mais sobre Deus. E aí, meus irmãos, Deus, presta atenção, Deus ele vai dar uma revelação especial a esses sábios do Oriente. Essa estrela, meus irmãos, que aparece para os sábios, para os magos do Oriente, é uma estrela milagrosa. Não é uma estrela normal. Essa estrela que aparece para os magos, ela não faz parte da constelação, ela não faz parte da Via Láctea,
Essa estrela não faz parte, meus irmãos, não é uma estrela, não é um planeta. Essa estrela é uma revelação, é uma revelação especial que Deus dá àqueles magos, porque Deus, vendo o seu interesse, vendo que eles estavam se debruçando em conhecer mais de Jesus, então o próprio Deus faz aparecer uma estrela especial, e espiritualmente, olha só agora as duas coisas, o pesquisador pesquisando, e Deus revelando-se espiritualmente para ele, fé e razão unidos para cumprir o propósito do Senhor. Então aqueles magos, meus irmãos, eles percebem que aquela estrela é a estrela do Messias, que haveria de vir. Isso não tem, meus irmãos, como você vê com a astronomia. Foi uma estrela milagrosa que Deus colocou para ele, e eles então se dirigiram, e ele disse: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Meus irmãos, amar a Deus de todo o nosso entendimento vai envolver, primeiro, conhecimento de Deus, implica em conhecer quem Deus é, compreender a sua natureza, seus atributos, sua vontade revelada nas Escrituras. Tem muitas pessoas aqui que lê sobre tudo, mas quase não lê a Bíblia. Como é que você vai conhecer sobre Deus? Nesse Natal, meus irmãos, o que os magos nos ensinam é: aprendam mais sobre Jesus. É muito mais fácil aprender sobre Jesus lendo a Bíblia do que estudar a estrela. Olha, meus irmãos, a astronomia é um ramo da física. O bicho pega. Não é fácil, não. Tem até um curso aqui na Universidade Federal de Sergipe de astronomia. O povo tudo é meio lunático, assim, olhando para as estrelas, tanto estudar. Precisamos conhecer mais sobre quem é Jesus, para que você não fique refém de uma ou outra ideia sobre quem Jesus é. Pare de ficar recebendo sobre quem é Jesus por os outros. Conheça você mesmo Jesus. Conheça você mesmo Jesus. Faça como os magos do Oriente. Vá cavar conhecimento, que é na palavra de Deus. Vá buscar, vá se inteirar. Às vezes você vê uma pessoa, você conversa, camarada mora no Brasil, país cristão. Aí você vê às vezes na universidade, né, o professor falando, né? Não, aí junta Moisés com Noé, bota o apóstolo não sei aonde. Eu digo, meu Deus, quanta ignorância! Esse povo nunca leu um texto da Bíblia. Meus queridos, os sábios, os magos do Oriente nos ensinam que nós precisamos amar a Deus também com o nosso entendimento. Significa dizer que eu preciso colocar a minha mente a serviço do Rei Jesus. Como é que você vai desejar na eternidade conhecer mais a Cristo, se isso não começa aqui hoje, na terra onde você está? Volto a dizer aquilo que eu já falei quando estava falando sobre a leitura da Bíblia. É, meus irmãos, inconcebível você, crente, que já foi batizado há mais de 5 anos, não leu a Bíblia toda ainda, pelo menos uma vez. Você está em um caminho ruim. Você não está amando a Deus com todo o seu entendimento. Já tem 5 anos que você é crente e você não lê a Bíblia toda. Às vezes tem 10 anos. Meus irmãos, nós temos relatos de pessoas semi-analfabetas que se dedicam, que se debruçam a serem alfabetizadas para lerem a Bíblia. E elas vão lendo a Bíblia com dificuldade. E você pergunta a ela, ela diz: não, pastor, é que aqui você sabe como é, as vistas estão cansadas. E aí lê, e você olha para a Bíblia, uma letra gigante, com muita dificuldade, com muito esforço, e aquela pessoa está ali. Ela entendeu o que era amar a Deus com todo o seu entendimento. A gente, meus irmãos, a gente acha que crer em Jesus é só uma fé interna. Ah, basta eu crer. Você crê em Jesus? Creio. Então tá bom. A gente faz da nossa vida com Cristo, a gente
reduz ela a tal ponto que a gente acha que basta crer, dizer, não, eu creio que ele existe, acabou, né? Eu sei, Jesus Cristo, né? Veio da Virgem Maria, sim, eu sei, e ele morreu na cruz, né? Eu sei. Só isso. Agora fale de filósofo A, filósofo B, Deltrano A, Deltrano B, fale de livros disso, livro daquilo, até de série. Tem gente que decora até tem gente que fala o seguinte, não, eu não assisti a série não, eu li o livro, 10 tombos. Eu não gosto de assistir a série não, eu preferi foi ler a série. Que bom que você leu a série, mas está lendo a Bíblia, cara pálida. Está amando a Deus com todo o seu entendimento? Como é que você pode amar a Deus todo o seu entendimento se você não busca entender quem Deus é? Estão compreendendo, queridos? Como é que eu amo a Deus com todo o meu entendimento se eu não uso o meu entendimento para saber quem Deus é, a sua revelação, a sua vontade, os seus atributos, seus desígnios? Aí eu fico então zerado. Meu conhecimento de Deus é bem basicão. Aí um fala de uma coisa, outro fala outra, um fala um negócio, aí eu vou pegando as migalhas. Isso não é adorar a Deus com todo o seu entendimento. Façamos como os magos do Oriente, vamos cavar, vamos buscar, vamos cada vez mais colocar o nosso entendimento diante do Senhor. Mas não para por aí, meus irmãos. Os magos do Oriente também nos ensinam que devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Esse texto ficou grande aí, mas dá para ler? Dá, né? Olha só o que diz o texto bíblico. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Por que perturbado? Porque Herodes era um assassino. Herodes, meus irmãos, para quem não sabe, Herodes era Idomeu, que é um outro nome para Edomita. Herodes era descendente de Esaú, irmão de Jacó. Esse Herodes aí é Herodes o Grande, aquele que vai reformar o templo de Jerusalém, que foi construído lá, Esdras, Neemias, né? E ele vai dar vai fazer um grande upgrade, ele vai fazer várias obras naquela região, a fortaleza de Massada. Ele vai ser um homem de vários projetos arquitetônicos, mas ele era um homem extremamente ciumento. Ele era tão ciumento que ele desconfiou da mulher e matou a mulher. E matou 2 cunhados para não ter problema. Ele matou a mulher e 2 cunhados porque ele desconfiou. Ele era um homem ciumento, meus irmãos. Então, quando ele ouve rei dos judeus, porque o rei Herodes não era rei coisíssima nenhuma. Ele era uma pessoa assim, mas tão bem conceituada, que o povo chamava de rei. Mas naquela época ali, ele era uma espécie de governador de toda aquela região, que na sua morte vai ser dividida. Então, ele ficou perturbado com ele toda Jerusalém. Então, tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes e o povo e mestres da lei, perguntaram onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, da forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente, informou a eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Mentira, ele quer matar o menino. Ele quer matar o menino. Meus irmãos, amar a Deus de todo o coração implica, agora preste atenção, não basta eu dedicar força, recurso, tempo, dinheiro, capacidade, dons. Não basta eu dedicar o meu entendimento. Olha, eu me dedico na minha força, naquilo que eu tenho, e eu busco compreender mais sobre Jesus, eu leio mais sobre Jesus, eu busco mais sobre Jesus,
Meus queridos, isso não vai ter importância se você não adora em espírito e em verdade. Se você não adora a Deus de coração. Adorar aqui de coração, meus queridos, refere-se à totalidade do seu centro emocional, da sua motivação. É você querer adorar a Deus, não porque alguém está vendo, mas porque você sabe quem Ele é. Enfatiza aqui, meus irmãos, sabe o quê? A intensidade, a integralidade. Se pudéssemos usar uma palavra, essa palavra tem algumas dificuldades, mas os irmãos vão compreender quando ao usar ela agora. Seria, sabe o quê? Adorar a Deus com paixão, não a paixão mundana, mas a paixão. Rapaz, olha, eu amo a Deus com meu coração, meus sentimentos estão para Deus, eu amo esse Deus, eu quero estar envolvido com Deus. Essa paixão, meus irmãos, essa chama que tem que arder no peito de todo cristão, quando o assunto é adorar a Deus, é servir a Deus. Senão você fica um burocrata, porque olha só, queridos, olhe comigo no texto, os mestres da lei e os fariseus, eles tinham entendimento. Os mestres da lei, eles conheciam as escrituras, meus irmãos. A estrela guiou até Jerusalém, chegou em Jerusalém, parou, então ele perguntou: cadê o rei dos judeus? Cadê o rei dos judeus? Chega, como é que é isso? Chame lá o povo, chame os entendidos da religião. Chamaram escribas e fariseus, e eles disseram: não, pera, como é que é? É o Messias, é? Não, é Miqueias 5:2, Miqueias 5:2, e tu, Belém Efrata, pode ir lá em Belém. Meus queridos, eles tinham entendimento, mas presta atenção agora, de Jerusalém para Belém, para a casa do pão, onde nasceu o pão da vida, são cerca de 7 a 8 quilômetros. Os abençoados nem quiseram ir conferir em Belém a história do nascimento de Jesus. E os magos, 2.000 quilômetros caminhando, meses e meses caminhando, foram até Belém. Os burocratas da religião: olha, é Belém, está aqui na profecia, pode ir. Não adianta você adorar a Deus com entendimento, se o seu coração está fora. Se você não está participando disso, queridos, amar de todo o coração, então vai envolver isso, essa prioridade, essa sinceridade. Amar de todo o coração é amar com sinceridade. Há quantas pessoas que procuram a Deus, que leem a Bíblia para encontrar pegadinha. Assim de gente que lê a Bíblia, mas não cumpre, porque não está buscando a Bíblia para adorar a Deus. Ela não busca a Bíblia com integridade, com paixão, de se relacionar, de ter intimidade com esse Jesus. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que eles então, olha só o que diz aí o versículo 11. Dá para ver o versículo 11? Ao entrarem na casa, viram o menino, está aí assim? É isso? Oi? Só vai até o 8? Pode voltar lá. Ah, pronto, não, tá bom, pode voltar lá, pode deixar lá. Então, queridos, de todo o coração, porque eu estava falando da alma aqui já. Pode ser a fome, a alma, mas aí o corpo querendo dominar a alma, está amarrado. Então, queridos, de todo o coração implica nessa sinceridade. Então os irmãos estão compreendendo? Os magos adoraram a Deus com a força, usaram tudo o que tinha, usaram os recursos, se colocaram diante de dificuldades, de ladrões, de salteadores, tiveram entendimento, buscaram saber como seria o nascimento de Jesus, de tanto vasculhar, Deus deu
a eles de presente a revelação, mas eles também, meus irmãos, eles chegam lá em Jerusalém e eles dizem: onde está o menino que nós queremos adorá-lo? A motivação dos magos não era o mero conhecimento, era a adoração. Eles queriam encontrar Jesus para adorar, eles não queriam encontrar para especular, eles não queriam encontrar para tirar foto, para tirar um selfie, para colocar no Instagram, eles queriam estar lá para adorar. Esse é o motivo real. Se você, por exemplo, veio aqui esse Natal e não foi para adorar, você não está adorando a Deus de todo o coração. Não há integridade no seu coração. Você veio aqui por outros motivos. Se você não veio aqui para adorar, o seu coração não está íntegro diante de Deus. Por isso, meus irmãos, como é importante a gente entender esse assunto. Mas também, queridos, em quarto e último lugar, os sábios do Oriente nos ensinam que devemos adorar a Deus de toda a nossa alma. Meus irmãos, alma significa todo ser, que é como se fosse agora o conjunto de quem nós somos. É quando o cristão compreende que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Adorar, amar a Deus de toda a alma enfatiza agora um compromisso, presta atenção, um compromisso integral de andar com Cristo, ainda que venham as dificuldades. É entrega. Amar a Deus de toda a alma, meus irmãos, é entrega total, integral, é no que há de mais total do nosso ser. O que aconteceu com os sábios? Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela apareceu. Por que a estrela apareceu? Volto a dizer, porque essa estrela é milagrosa, não é uma estrela das Três Marias, era uma estrela milagrosa. Então, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10 diz: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, de alegria, encontramos, acabou a nossa jornada. E aí diz o verso 11 o quê? Quando entraram em casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E aqui nós temos que quebrar mais um mito. Os três reis magos, presépio, como é o presépio? Como é o presépio? 3 reis magos no presépio, junto com na estrebaria. Só que, meus irmãos, quando os magos chegaram, já se passaram mais de um ano. José já está numa casa. Já está numa casa. É tanto que Herodes ia querer matar. De que idade para baixo? 2 anos. Quando Herodes percebe que os magos o enganaram, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque o tempo exato, é isso que Herodes pergunta: qual o tempo exato que vocês viram a estrela? Aí eles dizem o tempo exato. O fato de ser o tempo exato mostra então que Jesus tinha próximo já de 2 anos. Numa casa, a gente vê os magos numa estrebaria, mas não é. Os magos encontraram Jesus numa casa que José havia possivelmente alugado, morado, e ver o que é que Deus estava conduzindo. Então, ao entrar numa casa, viram Maria com seu menino, e eles prostraram e adoraram. Atenção, queridos, atenção, eu tenho que adorar a Deus de toda a minha alma. Quando os magos chegaram, quem eles adoraram? Adoraram José? Adoraram Maria? Adoraram quem? Então, se você adorar José, se você adorar Maria, você não está adorando a Deus com toda a sua alma. Compreende? Eles chegaram lá e adoraram Jesus, porque eles sabiam que aquela criança representava o Messias,
o Deus que se fez carne e que usou Maria, bem abençoada. Já preguei aqui sobre Maria, não há nenhuma mulher como ela. Usou José, usou os pastores, usou Simeão, usou João Batista, usou Isabel, usou anjo, usou os magos, usou muita gente. Mas quem é o centro do Natal? Quem é a essência do Natal? É Jesus. E aí, meus irmãos, eles abriram os tesouros: ouro, incenso e mirra. Meus irmãos, nessa nossa relação com Jesus, precisamos adorá-lo também com o que nós temos. Isso não é, meus irmãos, é discurso de teologia da prosperidade, longe disso. Mas não faz sentido você, meu irmão, ter uma vida de relacionamento com Jesus, volta para a primeira força, e você não participa do que Deus está fazendo. Você não contribui com missões, você não contribui com a sua igreja local, você não contribui para ajudar os pobres e necessitados, você é uma pessoa individualista, egoísta, é para si. Logo, se você vive para si, quem é o seu Deus? Você. Logo, Deus não vai competir com você. Se você se ama e não consegue viver sem você, Deus não vai viver com você não. Ou a gente adora a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, sem rivalizar com ninguém, nem mesmo eu, ou a gente não vai adorar ao Senhor como deve. E eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Não tem como a gente dizer o que significava cada desses presentes. Mas segundo os historiadores, eles observavam qual era o costume normal da época. Se presenteava reis com ouro, se usava incenso para as divindades nas festas religiosas, e se usava mirra para ungir pessoas mortas. Então, diante desse fato histórico, podemos dizer que eles trouxeram ouro para o rei Jesus, incenso para o Deus Jesus, e mirra para o Deus que veio para morrer em nosso lugar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Por isso eles vieram adorar. Eles não vieram atrás de uma aventura, eles não vieram atrás de uma boa história, eles vieram atrás do Senhor Jesus, porque para onde eles iriam, se só Jesus, como vai dizer Pedro, tem a vida eterna. E aí, queridos, tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Esses sábios, meus irmãos, enfrentaram Herodes, o grande e terrível Herodes, o conhecido Herodes, que enfurecido mandou matar todas as crianças da região abaixo de 2 anos. Eles disseram: espera ainda, como é? Em sonho. Lembre-se, Deus estava querendo trazer essa revelação para esses sábios do Oriente. Primeiro trouxe uma estrela milagrosa, depois apareceram em sonho dizendo: vai por outro caminho. Que caminho era esse? A gente nem sabe. Com certeza mais distante ainda. Eles foram por outro caminho, meus irmãos. Eles não puderam voltar, meus irmãos, pela região da Judéia, porque Herodes era o governador. Tiveram que dar a volta. Mas essas pessoas estavam dedicadas, meus irmãos. Os sábios estavam adorando a Deus com a força, com o coração, com o entendimento e com toda a sua alma. E eles enfrentaram o rei Herodes. Nós não tememos o rei Herodes, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma? Ou que pode alguém, como Cristo vai dizer, não tema quem pode matar o corpo e nada pode fazer com a alma. Antes temo aquele que tanto pode matar o corpo como lançar a alma no inferno. Logo, queridos, precisamos compreender, já indo para o fim, que a história desses magos nos ensina essas 4 coisas maravilhosas: amar ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Quero encerrar, meus irmãos. Quero encerrar.
Essa imagem que eu vou colocar aí, eu coloquei no Natal passado, ela me diz muito. Quero encerrar lembrando que tudo isso que os sábios magos do Oriente fizeram, toda essa jornada de fé, foi porque eles compreenderam, pela revelação que Deus deu para eles, que só há salvação em Jesus Cristo. Qual o motivo de Deus ter enviado Jesus ao mundo? Qual o motivo do Natal? Esse versículo eu passei pela manhã e eu quero repeti-lo aqui hoje à noite. Vamos ler juntos? Pois Deus enviou Queridos, infelizmente, há pessoas que estão celebrando o Natal, mas que não participam daquilo que o Natal representa, que é a salvação. Há pessoas que estão celebrando o Natal com uma condenação já anotada, reservada para quando Deus chamar. Meus queridos, nós não sabemos, mas esse pode ser o seu último Natal, você sabia disso? Como você pode garantir? Esse pode ser o seu último Natal, de duas formas, que Cristo pode vir, ou Ele pode lhe convocar. O que isso nos ensina? Que precisamos entender, de uma vez por todas, que precisamos nos dedicar na nossa relação com Deus. Precisamos mergulhar na nossa comunhão com Deus. De nada adianta você ser um monte de coisa se você perder a sua alma. Nada adianta você ser uma pessoa muito famosa se você perder a sua alma. Nada adianta você ser um grande construtor, como foi Herodes, e perder a sua alma. Nada adianta. O que nesse Natal precisamos entender é que eu preciso voltar para Deus. Voltar para aqueles que nunca vieram, mas que Deus os chama para a salvação. Mas também voltar para aqueles que estão vivendo uma vida insossa. Olhe para esses magos do Oriente, para a força que ele empreendeu, coração, a integridade deles na obra. Olhe como eles usaram o entendimento e querer compreender mais quem é Jesus. Olhe como eles se dedicaram de corpo e alma para andar com Jesus. Precisamos compreender, meus irmãos, que Deus chama adoradores que o adorem com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Não há outra forma. Ou adoramos a Deus com essa intensidade, ou essas intensidades, ou estaremos nós nos enganando a nós mesmos. É uma adoração mecânica. Eu vou à igreja de vez em quando, está de bom tamanho. De vez em quando eu abro a Bíblia e leio uns versículozinhos. Eu até sei uns versículos de cor também. Não, o que basta é fazer o bem. O que basta é eu não matar ninguém. Não, o que basta eu fazer, meu querido, sai da mediocridade e venha adorar a Deus com intensidade. Adore a Deus com a força, com o coração, com a alma e com o entendimento que Ele exige. Não somos nós que estamos exigindo, não somos nós que estamos falando, é o próprio Deus. Ele diz: se quer me adorar, somente me adore com intensidade. Então, queridos, foi para isso que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não foi para condenar ninguém. As pessoas são condenadas. Sabe por que elas são condenadas? Bote aí em João 3,19 na sequência. Olhe porque elas são condenadas. Não é porque Cristo quer condená-las, porque ele veio para que elas não sejam condenadas, mas porque elas são condenadas. Olha João 3,19. E este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. No dia do juízo, seu coração, suas motivações, sua intensidade de vida
será julgado. Certamente você não passará se você não tiver Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na sua vida. Não basta Cristo ter nascido há 2000 anos atrás. Ele precisa nascer na sua vida para que você participe de todos os benefícios que nós temos pelo fato de Cristo ter vindo ao mundo. Vamos colocar de pé e vamos louvar a Deus. Se você entendeu esta mensagem e quer entregar sua vida ao Senhor, não demores. Não demores. Diga: eu quero adorar a Deus com toda a força, com entendimento, com todo o meu coração. Não deixe para amanhã para aproveitar o que o Natal é uma realidade, pode ser uma realidade para você hoje. Olha a vida desses sábios do Oriente, o quanto eles percorreram para que eles pudessem encontrar o verdadeiro tesouro. E o verdadeiro tesouro é Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vamos louvá-lo.